Então, fica uma limitação aqui do servo de Deus e do servo de vocês, que é essa tradução, né? Essa transmissão, esse interlocutor, vamos dizer assim, da palavra de Deus. Então, eu creio que o Senhor tem misericórdia de mim, e principalmente misericórdia da igreja, e o Senhor se faz ouvido. Então o Senhor vai falar com você, se o seu coração estiver atento, mesmo com a minha limitação aqui, de trazer essa palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco na Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos ser instruídos por Ti, ó Deus. Não precisamos de opinião de homens, não precisamos de ideias, de estratégias de homens, mas nós precisamos da Tua voz, a palavra que procede da Tua boca, Senhor, o verbo vivo. Por isso fala com cada coração aqui nessa noite, Senhor. O Senhor sabe o que cada um precisa ouvir, e eu te peço, Senhor, de forma individual, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos dá nessa hora. Usa a minha vida para a Tua glória e conduz essa pregação de acordo com a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queria falar um pouquinho a respeito do profeta Samuel com os amados. Então abram comigo lá em 1 Samuel, capítulo 3. Primeira Samuel, capítulo 3. Vamos ler o capítulo todo, começando do versículo 1. Amém? Então diz assim, na versão NVI: O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, Samuel. Respondeu. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Versículo 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou, o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim.
Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. O Senhor estava com Samuel enquanto ele crescia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Amém. Amém. Então, esse aqui é o comecinho do ministério do profeta Samuel. Eu acredito que a maioria deve conhecer a história dele, né? Samuel era filho de Ana, que era uma mulher estéril. Ana não podia dar à luz a filhos, e ela sofria muito com isso. Então ela pediu um filho a Deus, rogou um filho ao Senhor, e ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele, para que sirva no templo, né? Vou te devolver esse filho. E Deus deu esse filho foi Samuel. Samuel, se não me engano, significa eu pedi ao Senhor, né? Eu o pedi ao Senhor. E Ana entregou esse filho para servir ali, debaixo da tutela do sacerdote Eli. E depois Deus deu outros filhos e filhas para Ana, né? E ela sempre visitava Samuel, levava uma roupinha nova para ele, todo ano quando eles subiam para o templo. E Samuel aqui não fala a idade dele, mas fala que ele era jovem. Fala que ele era jovem, era um menino. E foi aqui que começou o ministério dele. E a primeira palavra, é engraçado aqui que num dos versículos que a gente leu no começo, fala que, no versículo 1 de Samuel 3, fala que a palavra do Senhor era de muita valia, ou seja, o Senhor raramente falava naqueles dias. Raramente Deus falava. Aí, de repente, Deus chama esse menino aqui, Samuel, e foi a história que a gente leu, acabou de ler aqui. Ele pensa que é Eli, acorda Eli 3 vezes, né? E na hora que Samuel diz: Senhor, estou aqui, teu servo ouve, fala que o teu servo ouve, Deus começa a falar e não para mais de falar com Samuel. No último versículo que nós lemos, o último versículo do capítulo, fala que o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Então, Deus raramente falava naquela época. Aí, de repente, começou a falar bastante com um certo menino. Então, eu entendo que Deus queria falar. Deus tinha muita coisa para dizer. O que faltava era alguém que ouvisse. Faltava um ouvido pronto a ouvir a palavra de Deus. Outra coisa interessante, que a primeira palavra que Deus entrega para esse pequeno profeta agora, para esse menino, é uma palavra difícil. Foi uma palavra de juízo sobre a família de Eli, que era o tutor dele. Então ele habitava ali no templo, ele morava ali, e Eli cuidava dele. Ele era o chefe dele, era a pessoa que cuidava dele. Ele ficava o ano inteiro lá. E pelo que eu entendo, via os seus pais uma vez por ano. Então era muito importante o relacionamento dele com Eli, certo? E a palavra diz que ele ficou com medo. Ele ficou com medo de entregar essa palavra para Eli, porque era uma palavra difícil, uma palavra dura, de juízo. Eli entendia um pouquinho da importância da palavra de Deus e falou: não me esconde nada que Deus te falou, hein? Eu quero saber. E Samuel foi fiel à palavra de Deus. Então, desde o começo, desde jovem, desde a primeira palavra que Deus entregou para ele, ele foi fiel à palavra de Deus. Ele não amaciou a mensagem, ele não passou para Eli mais ou menos o que ele achava que Deus devia ter falado, não, ele falou com todas as palavras. Isso é ser fiel, né? Ele foi fiel à palavra de Deus. Então, Samuel foi um profeta fiel à voz de Deus, desde a sua juventude. E ele foi fiel e transmitiu a palavra de Deus de forma integral. É isso que um profeta faz. Então vamos falar um pouquinho sobre Samuel e vamos falar um pouquinho sobre o que é um profeta, o que deveria ser um profeta.
É isso que o profeta faz. Ele ouve o que Deus tem a dizer. E ele transmite essa mensagem para quem precisa ouvir. Então, numa geração aqui, num momento onde Deus tinha muito a dizer, e ninguém estava disposto a ouvir, surge esse menino, e Deus encontra esses ouvidos prontos, esses ouvidos, esse coração atento à voz de Deus, e esse coração fiel à voz de Deus. E Deus começa a falar com ele como profeta. E ele começa a entregar a mensagem para quem que Deus quer falar. Então é isso que um profeta faz. E qual que é o teor daquilo que Deus compartilhou com Samuel? A gente já falou que foi uma palavra de juízo sobre a vida de Eli, mas qual que foi o teor? Aí é uma interpretação minha. Qual que foi o teor dessa palavra? A palavra é: chega de pecado. Deus estava cansado do pecado da família de Eli. E a palavra que ele entregou para Samuel é: chega. Acaba por aqui. Samuel, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu não quero mais esse pecado na minha presença. Bem. E nós, amados, nós precisamos de profetas nos dias de hoje. Existem profetas no dia de hoje? Sim ou não? Muitos falsos. Existem profetas falsos, sim. Outro dia me mandaram como é que fala? Reels. Um videozinho de Instagram. A pessoa que me mandou para fazer piada, né? E superficialmente era uma piada mesmo. Mas aí, o Instagram da pessoa que eu recebi, né? O Instagram da pessoa que eu era dono do vídeo lá, era profeta não sei o que, não sei o que. E pessoal, a última coisa que eu chutaria é que fosse um profeta aquilo ali, né? Um homem dizendo-se cristão, todo bombado, com a roupinha agarrada, parecendo a vácuo. Não, a do Carlos está bem folgada. O cara estava com a roupinha a vácuo, falando alguma coisinha, assim, sabe? Aí para mim seria só uma piada, beleza, as pessoas se vestem como elas querem, né? Só uma piada, mas quando eu vi ali que era profeta não sei o quê, eu falei: não, mano. Ele tá brincando, né? Ele tá zoando, não tava não. Então tem profeta de todo tipo por aí, né? Profeta de todo tipo, mas profeta é algo que nós precisamos muito. E sabe quando tem demanda por um certo profissional? Precisa de um profissional de uma certa área. Todo mundo vai estudar aquilo lá para conseguir aqueles empregos e tal, e atrás. Precisamos de profetas. Existe uma demanda muito grande para profetas, né? E a palavra de Deus diz que Jesus chama para os dons ministeriais, não é isso? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, Paulo fala desses 5 dons ministeriais, né? Os dons espirituais são aqueles outros lá: falar em línguas, né? Cura, interpretação de línguas, palavra de conhecimento. Esses são dons ministeriais. E a palavra diz que Jesus é que escolhe mesmo as pessoas, né? Dá a entender que não é assim: eu vou ser profeta, e eu vou lá e decido, e a partir de amanhã eu sou profeta. Eu mudo meu Instagram, né, para profeta Renato, virei profeta. Não. Entende-se que sim, é Jesus que chama. Mas eu entendo que existe também um eis-me aqui. Senhor, fala que teu servo ouve. O Senhor falou, mas o servo quis ouvir. Eu entendo que existe um compromisso ali. Então, eu entendo que precisamos muito de profetas. Tem uma frase que eu li num livro, se não me engano é um livro do Tozer, mas eu não encontrei, então não tenho certeza. Que diz assim, ó: o teólogo entende o que Deus fez no passado. O profeta sabe o que Deus está fazendo agora e fará em seguida. Então ele quer dizer assim: nós como teólogos, nós estudando a palavra, as escrituras, lendo, nós conseguimos entender o que Deus falou. É claro que nas escrituras existem muitas coisas do que estão acontecendo agora, a gente consegue ver.
e muitas coisas, profecias daquilo que vai vir. Mas, a respeito de Deus, nós conseguimos entender o que Deus fez. Mas o que Deus vai estar falando agora? O que Deus está fazendo agora? E para hoje, o que é que tem? Por exemplo, aqui na igreja, quem ministra precisa atuar profeticamente. O que eu quero dizer com isso? Profecia não é você adivinhar o futuro. Profecia, como eu falei, é você ouvir Deus falar e você passar. Ou Deus falar com você e você obedecer. Então vamos dar um exemplo aqui do Ministério de Louvor. Nós do Ministério de Louvor, posso falar porque eu estou no meio, certo? Nós do Ministério de Louvor, a gente canta de 3 a 4 músicas por culto, que a gente escolhe. Alguma vez a gente já pediu alguma votação, pessoal, que músicas que vocês querem louvar na igreja? Nunca. Talvez nunca façamos, não vou prometer. Talvez a gente nunca faça isso. É um negócio arbitrário, não é um negócio democrático. A gente escolhe, na verdade quem escolhe é quem ministra, tá, gente? Quem escolhe é quem ministra. Então, essa é uma particularidade do nosso ministério, né? Quem escolhe é quem ministra. Então, queria ouvir outras músicas, tá bom? Ministra louvor então. Chega aqui para nós e fala, eis-me aqui, quero ministrar. Então, aí suas sugestões vão ser mais bem-vindas. Mas, voltando, a gente escolhe as músicas que às vezes a pessoa que está aí não gosta. Às vezes a pessoa que está aqui não gosta. A Rebeca está me olhando com uma cara que... Às vezes ela está aqui e não gosta, estou brincando. Viu? Mas a gente escolhe música, beleza. A gente pensa em várias coisas, amados. A gente ora, a gente pensa naquilo que Deus quer falar, naquilo que Deus quer fazer. A gente pensa naquilo que Deus tem ministrado na nossa vida. Pelo menos comigo é assim. Eu aprendi muito isso também com a Marta, né, que me liderou antes de eu assumir a liderança do ministério aqui também. A Marta e o pastor Edinho, que deram o curso do Mila. Então, aprendi muito com eles também, não só no curso, mas vendo a atuação. Né? Então, nós temos que nos preocupar com a música que a gente vai escolher. A gente não escolhe um negócio assim, bate o dedo ali na música e fala, essa aqui é bonita, essa aqui é legal, essa aqui está em alta. Não é esse nosso critério. Nosso critério é o que Deus vai falar, o que a gente vai falar para Deus. E aí tem música de todo tipo. Tem música que é a gente exaltando ao Senhor. Pura e simplesmente a gente exaltando a Deus. Tem música que é a gente agradecendo a Deus. Já é um assunto diferente. Tem música que é de guerra. A gente não ministra tantas músicas de guerra, mas tem. Né? Tem músicas que são de guerra. É um assunto diferente. Tem músicas que falam de família, que consagram minha família e tal. É um outro assunto. Tem músicas que falam do senhorio de Cristo, de quem Jesus é, daquilo que Ele fez. Tem músicas que falam da obra da cruz, da obra da salvação, do perdão dos pecados. Tem música que fala da volta de Jesus. Vocês concordam que são assuntos diferentes? E que se eu quiser passar por todos os assuntos, eu vou ter que cantar umas 200 músicas e não vai dar certo? Então, a direção aqui, sempre vai ter que vir uma direção, que é o que a igreja precisa clamar. Como que eu, com 3 músicas na mão, vou saber o que a igreja precisa clamar? O que Deus quer que você ore hoje, como igreja? Eu não sei. Eu posso fazer um esforço muito grande e acertar ali 15%. Para mim não serve. Eu prefiro dobrar o joelho e falar, Espírito Santo, que música que a gente vai ministrar? O que o Senhor quer ministrar? Toca no meu coração, direciona a minha vida. E dessa forma, por que eu entendo isso? Porque tem que ser profético, tem que ser uma direção de Deus. A igreja vai clamar sobre a volta de Jesus. E sobre o papel da igreja, beleza, vai ser algo que Deus vai direcionar a gente a clamar junto. Porque quando a gente coloca uma música aqui, a gente acaba cantando tudo a mesma coisa. A gente acaba orando junto, a mesma oração. Então percebe o que eu quero dizer com profeticamente? Tem que ser algo escolhido profeticamente. Tem que ser uma direção de Deus. Renato, você pode pregar no domingo, Renato? O pastor Cláudio me pergunta. Eu posso, pastor, você que sabe. Tem coragem? Então, tá bom. O que a gente vai falar? Olha o tamanho da Bíblia.
dá para a gente pegar um trecho e falar 10 coisas diferentes em cima, às vezes. O que a gente vai falar? Eu não sei. E eu não posso tomar para mim a responsabilidade de falar, eu sei o que a igreja precisa ouvir, e eu vou escolher um assunto aqui que eu acho que é uma necessidade da igreja. Poxa, se eu for um professor de escola dominical, até vai, porque aí vocês escolhem e falam, o que você acha que a igreja precisa falar? A igreja precisa falar de tal assunto a gente não aborda. Vamos estudar? Vamos. Aí você escolhe dar aulas naquele sentido. Mas quando você vai falar de pregação, um dia, eu estou aqui 40 minutos, 1 hora que seja, e vou embora, tem que ser algo direcionado por Deus, tem que ser Deus. Por isso que a gente ora aqui, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da igreja, fala com a tua igreja nessa noite. Isso eu estou pedindo para que a palavra seja profética. Entenderam o que eu quero dizer? Com profético, com precisamos de profeta, com o teólogo entendeu o que Deus fez, entendemos as coisas a respeito de Deus. O profeta vai saber o que Deus vai fazer agora, o que Deus está fazendo hoje, e agora? Qual que é o caminho agora? Que caminho a gente vai tomar? Seja uma coisa simples como que música a gente vai escolher, o que a gente vai pregar. Então nós precisamos de profetas, por isso que quem ministra na igreja precisa atuar profeticamente, mesmo que não seja um ministério profético. Então o profeta é alguém que entra na presença de Deus e ele volta com algo para entregar ou compartilhar. Ele vai, o pregador, por exemplo, vamos usar os pregadores aqui da igreja como exemplo, eles vão para a presença de Deus, eles se ajoelham ali, dobram os joelhos, eles pedem para Deus falar com eles, e quando eles levantam carregando algo para entregar para a igreja, para entregar para nós. Então esse é o profeta. E uma coisa interessante a respeito do profeta, agora falando do ministério profético, ele não aceita mediadores, ele não se contenta com mediadores, ele precisa ir na fonte. Ele precisa ir na fonte. Eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Falando de profeta, vamos falar agora de Moisés. Vamos lá? Começando pelo versículo 1 mesmo. Vamos ler do 1 ao 3, depois a gente pula alguns. Então, Êxodo 33, versículo 1, diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Certo? Vamos parar por aqui. E vamos continuar no versículo 12. Um pouco mais abaixo. Versículo 12. Moisés responde ao Senhor. Ele disse assim: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. 15. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies. 16. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Param por aí. Então olha só essa interação
entre o profeta Moisés e Deus. Ele não aceitou o mediador, que era o anjo. Deus falou assim, ó, não vou no meio, vocês são muito complicados, eu posso consumir vocês aí no caminho, eu vou mandar um anjo, e eu vou tirar do caminho de vocês esse povo, vai resolver o problema, e vocês vão entrar na terra prometida. Resumindo, Deus estava falando assim, ó, esquenta não, estou mandando um encarregado meu aí, um bicho com a espada gigante aí, vai atravessar todo mundo, vocês não precisam se preocupar com os inimigos, tá bom? Vocês vão passar pelos inimigos, vão vencer todas as dificuldades, vão chegar na terra prometida que manda leite e mel. Fechou, né? Está garantido. Vão chegar na terra. E Moisés não aceita esse mediador e fala no versículo 15, se você não for conosco, Senhor, não nos envies. Em outra versão fala, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Em outras palavras, eu não estou interessado na terra prometida, Deus. Eu estou interessado na tua companhia. Eu estou interessado em andar contigo. Esse é o coração do profeta. Ele se aproximou de Deus, lá na sarça ardente, primeiro, né? Primeiro lá na sarça. A sarça chamou a atenção dele, ele se aproximou, conversou um pouco com Deus. Depois disso, teve algumas experiências de falar com o Senhor. E ele fazia esse papel de profeta, ia, falava com Deus, voltava e falava com o povo. Chegou nesse ponto aqui, ele já não estava mais interessado na terra prometida. Ele estava interessado em Deus, na presença de Deus. Então isso pode acontecer com o profeta, esse é um risco. Aquele que entra na presença de Deus, para ouvir a voz de Deus, como o pequeno Samuel ali, eu quero que você se imagine como Samuel, que a voz de Deus está falando, e às vezes nós não estamos ouvindo. Mas quando ela bate nos nossos ouvidos, a gente tem a oportunidade de falar, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então imagina, começa daquele jeito, uma voz, uma mensagem. Chega uma hora que o profeta, ele está tão envolvido com Deus, que até a terra prometida fica em segundo plano para ele. Então ele não aceita mediadores, ele não aceitou aquele anjo que Deus ia enviar. Ele queria ir na fonte, ele precisa ir na fonte. Mas ele prefere não sair do lugar, sem a presença de Deus. Ele prefere ficar com Deus no deserto, do que entrar na terra prometida com o anjo. E outra coisa que acontece com o profeta também, é que ele se apega tanto a Deus que ele passa a sofrer junto com Deus. Ele passa a sofrer o que Deus sofre. Aqui no 16 eu acho muito interessante, né? O que Moisés falou, vamos ler novamente. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Em outras palavras, ele está falando assim, ó, sem a tua presença, Deus, a gente é qualquer um. A gente é qualquer um sem a tua presença, Deus. Era como se a gente, pensando na gente como igreja, a gente tem um nome, nossa igreja tem um nome, a gente tem uma identidade. Só que se a gente não tiver a presença de Deus conosco, é como se tanto faz, entende? Tanto faz. Que igreja você congrega, quanto tempo você vai, quanto tempo de convertido você tem. Se a presença de Deus não está com você, se você não está ouvindo a voz dele, isso tanto faz. Isso é de menos. E é isso que Moisés está falando. Que diferença a gente vai ter dos demais povos se o Senhor não estiver com a gente? O que é um anjo? E Deus se agradou dessa oração dele e concedeu o que ele estava pedindo, né? Glória a Deus. E o profeta, ele corre esse risco. Ele corre o risco de deixar de ser humanamente objetivo, que o objetivo humano era entrar na terra prometida.
Se colocasse um, como que eu posso falar? Um gestor ali, na frente do povo de Israel, no lugar de Moisés, ele ia falar, fechou. Terra prometida, daqui tanto tempo, traça um timeline, quanto tempo vai levar para a gente chegar lá, e colocar os melhores recursos e tal, e vamos chegar na... Não olha para mim assim não, pastor. Olha que eu fico com vergonha. Eu falei em recursos, aí o engenheiro já olhou para mim, né? Eu falei em gestor. Qual que seria o melhor plano para chegar na terra prometida? Então o profeta, e Deus tinha falado, né? É perigoso eu andar no meio de vocês, que eu posso consumir vocês no meio do caminho, porque vocês são povo de dura serviço. Deus colocou um risco muito grande ali. E o profeta, ele falou, não Deus, nós corre o risco, não interessa não, eu quero a sua presença comigo. Então ele deixa de ser objetivo, ele corre o risco de não ser mais humanamente tão objetivo, porque ele quer a presença de Deus. Porque ele se importa com o que Deus se importa. Ele tem um amigo agora, que é mais importante do que a terra prometida. Que nem Abraão, né? Abraão que recebeu a promessa, chegou na terra prometida e habitava em tendas. Estava com preguiça de edificar a cidade? Não, ele estava olhando para o céu. A palavra diz em Hebreus. Então, esse é um risco que corre quem faz essa amizade com Deus, né? E um dos riscos que o profeta corre é que o profeta ele fica avesso, e eu digo até intolerante com o pecado. Porque o pecado afasta o homem de Deus, não é verdade? Vocês concordam comigo que afasta o homem de Deus? Vocês creem nisso que está escrito? Então, se a gente for ver alguns profetas, né? Tem João Batista. O primeiro profeta que eu penso quando eu falo é João Batista, que Jesus falou que ele era maior de todos. Então ele virava para os caras lá, que eram a elite da época, e falava, raça de víboras. Xingava os caras de cobra. Fez um monte de inimigo. Um cara que fosse esperto para ser um cara mais político, para fazer alianças, de repente ter a pregação dele chegar a mais pessoas e tal, ele não ia fazer isso. Ele ia conversar com os caras, tentar colocar o ponto de vista dele, falar, então, tá vendo? Não vou dizer que vocês são hipócritas, mas tem algumas coisas que precisamos rever na teologia de vocês. O cara não foi isso, não. Raça de víbora, bando de cobra. Quem vos ensinou a fugir da ilha vindoura? Loucão. Por quê? Porque ele não era tolerante com o pecado dos fariseus. Ele não aguentava mais pecado. Chega de hipocrisia. No caso de João Batista. Elias matou os profetas de Baal. Por quê? Porque ele não aguentava mais ver aquela idolatria. Ele montou um show ali, quem conhece a passagem, do fogo que desceu do céu e consumiu. Ele montou um show ali que falou, não vou deixar sobrar nada, não vai sobrar argumento aqui para que eles vão saber que Deus é Deus. Acabou essa idolatria, chega. E depois que Deus desceu o fogo, o povo viu e falou, agora pega esses caras aí, esses traidores de Deus. Matou os profetas de Baal. E sendo homem, eu acredito que ele chegou ao limite ali do desgaste emocional, a ponto de ele recebeu depois a irmã pregou sobre isso, né? Eu não vou repregar, não. Depois ele recebeu a ameaça da rainha e fugiu. Não aguentava mais, estava no limite. Mas ele matou os profetas de Baal. Poxa, numa conversa não resolveria? Pessoal, vamos oferecer os sacrifícios agora pelos seus pecados, vamos se converter ao Senhor. Seriam quase 1000 crentes a mais ali, né? Não. Chega de idolatria. Era o que queimava no coração de Elias. Chega. O profeta corre esse risco. Ele se aproxima muito de Deus, ele corre o risco de sentir o que Deus sente,
e ele corre o risco de não aguentar mais pecado. Jesus, vamos falar de Jesus, né? Ou como não falar de Jesus? Expulsou os mercadores do templo. Poderia falar outras coisas que Jesus fez, né? Mas eu gosto dessa que expulsou. E quando eu estava anotando esse daqui, eu lembrei e falei, puxa vida, eu estou assistindo aquele The Chosen, né? Os Escolhidos lá. Muito legal e tal. Mas Jesus não expulsa os mercadores do templo lá, né? É muito molinho aquele Jesus. Muito molinho. A palavra diz que Jesus fez um chicote de corda e expulsou todo mundo. Vaca, cabrito, gado, quebrou tudo, derrubou a mesa dos cambistas. Imagina. E a palavra diz que o zelo do Senhor o consumiu. Está lá em João 2, se não me engano, né? Comecinho. Expulsou os mercadores do templo. Ele falou, chega. Não vão fazer da casa do meu pai uma casa de comércio aqui. Aqui é para ser casa de oração. Então esse zelo, ele consome quem ama muito a Deus. Quem não ama tanto, vai ficando mais tolerante com o pecado. Eu não estou dizendo tolerante com o pecador, tá? A gente não é juiz, né, hoje. Mas com o pecado. Nós vamos ficando mais tolerantes. A gente tolera assistir um programa de TV cheio de sensualidade. Ah, mas não mostra nada, só a gente é crente maduro, não mostra nada. Tolerante, gente. Tolerante. Um Elias na frente do mesmo programa de TV ia quebrar a sua televisão, quebrar você. E não ia pedir desculpa, não. Mas aí nós estamos falando de um profeta, né? Estamos falando de um cara que fica muito perto de Deus. Então é isso que eu quero chegar. O profeta, ele não serve muito para ser político. Ele não serve. João Batista já tinha encerrado com chave de ouro o seu ministério. João Batista viu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, testemunhou, preparou o caminho, fez tudo o que tinha que fazer. E Jesus falou isso dele. João Batista é o cara, ele é o maior dos nascidos de mulher. Aí, o que João Batista tinha que ir lá em Herodes falar, você não pode ficar com a mulher do seu irmão, não. Você está fazendo errado. O que João Batista foi lá fazer? O cara não aguenta pecado. O profeta não aguenta conviver com o pecado. Ele não aguenta ficar presenciando o pecado. Isso é um risco, é um resultado de ficar se aproximando de Deus. Você fica ouvindo o coração de Deus, chega uma hora que aquilo que é destoante começa a se tornar seu inimigo. E o pecado, amados, é o nosso inimigo mortal. Nós não somos, nunca fomos vítimas do pecado. Nós não somos vítimas. O pecado é nosso inimigo. Ele afasta o homem de Deus. Ele afasta o homem de Deus. Vamos ler alguém pode estar pensando, não, mas isso aí é Antigo Testamento, né, Renato? Até Jesus aqui, antes de Jesus morrer. Está muito Antigo Testamento aí, sua pregação. Vamos ler em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5. Primeira Coríntios é Novo Testamento. Esse aqui é doído. Então vamos lá, 1 Coríntios 5, a partir do versículo 9. Diz assim: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. 11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra
ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Isso aqui é carta aos Coríntios. São palavras do apóstolo Paulo, um dos pais da igreja. E é para nós. Esse contexto aqui não é Antigo Testamento. Não é Elias, não é nem João Batista. Isso aqui é para nós. Ele está dizendo que nós, eu não vou nem falar do associamento, da associação com essas pessoas, mas se você se diz família de Deus, você não pode ser imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Dá para adicionar mais pecados aqui também. Esses são os que Paulo citou. Você não pode ser essa pessoa. E nem se associar com essa pessoa, se ela se diz irmão. Nem deve comer. Isso quer dizer, amados, que o pecado, ele não era abominável só no Antigo Testamento. Ele continua sendo. O pecado continua sendo abominável. Chega de pecado, amados. Chega de pecado. Até quando que a gente vai conviver com o pecado? Como se fosse algo normal. E aí eu não estou falando do pecado dos outros, então, tá? Eu estou falando do seu, do meu. Até quando vamos conviver com o pecado como se fosse algo normal? Essa convivência só é possível se não amamos a Deus o suficiente. Vamos abrir em 1 João, capítulo 1. 1 João 1,9. Quem sabe de cor? Esse aqui é para saber de cor, hein? A irmã Olga não vale. Todos abriram? Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. De novo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como eu falei, o pecado, ele continua sendo abominável. E aquilo que a gente leu de 1 Coríntios 5 continua sendo, está lá na Bíblia, não dá para eu tirar da Bíblia. Eu vou ter que lidar com aquilo. Mas a palavra também fala que se nós confessarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque temos o perdão dos pecados. Mas, amados, com todo respeito, isso nós já sabemos. O que a gente não para pensar é que esse versículo está falando do perdão dos pecados. Ele não está falando da consequência dos pecados que a gente comete. Você acha que se você tem o costume de mentir para sua esposa, marido, familiares, amigos, e a mentira tem perna curta, né? Não está na Bíblia, mas a mentira uma hora é descoberta, né? Dá para achar algum outro versículo na Bíblia que fala coisa parecida. Eu só não lembro agora. Então, se você costuma mentir, Renato, eu estou arrependido. Eu declarei para o Senhor, confessei meu pecado ao Senhor, pedi perdão, não menti mais. Amém? Bom. Mas aquelas pessoas que descobriram, não vão confiar em você. É assim ou não é que funciona a mentira? Estou falando de um pecado. Mas, eu posso ler 1 João 1,9 para essa pessoa. Eu menti para ela várias vezes.
Enganei várias vezes, mas eu vou ler aqui, ó, Jesus me perdoou. Ela vai falar, parabéns. Jesus te perdoou mesmo, você vai para o céu, aleluia. Mas eu não quero mais fazer negócio com você. Eu não te empresto mais dinheiro. Eu não te conto mais segredo. Sei lá. Isso é uma mentira. Tem tantos outros pecados, né? Que consequências que o seu pecado tem na sua vida? Além da consequência espiritual. Aqui a gente falou da consequência espiritual. Deus perdoa o pecado. Mas e o resto? E o restante das coisas? Um tempo atrás eu vi um vídeo, vários anos atrás já, daquele ator Terry Crews. Um ator que todo mundo gosta, que ele faz o pai do Chris lá, do Todo Mundo Odeia o Chris. Ator super simpático. Eu vi um vídeo ele falando que ele era viciado em pornografia. E no vídeo, ele falava assim, quase perdi meu casamento e tal. E relato dele, eu olhava para as mulheres de uma forma diferente. Eu não conseguia olhar para as mulheres como um ser humano. Então, olha uma consequência que o pecado dele, isso é um pecado, né? Causava nele, na cabeça dele. Não sei se o cara é cristão, ele não estava falando nada de Jesus ali. Só estou dizendo que, poxa, Jesus perdoa esse pecado? Claro que perdoa. Mas e a sua cabeça fica como? Quanto tempo vai para purificar a sua mente agora? Então, amados, o pecado é mortal. Ele traz consequências mortais. E nós precisamos nos aproximar de Deus. E como consequência, a gente vai dizer, chega de pecado. Começando pela minha vida. Começando pela minha vida. Chega de pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Deus já perdoou o cara, mas ele não consegue servir a Deus. Porque ele se sente culpado. Ele não consegue servir aos irmãos. Porque a mente dele está deturpada. E aí? Não adianta ficar recitando 1 João 9. Não vai resolver o problema. E o pecado afasta o homem de Deus. E se a gente achar normal ser afastado de Deus, será que a gente ama a Deus mesmo? A gente tem que colocar em xeque o nosso relacionamento com Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem intenso ciúme. Ele habita em nós e tem intenso ciúme. Então ele não fica bem, não. Se no templo do Espírito Santo você coloca ídolos, você coloca sujeira, você coloca qualquer coisa. O Espírito Santo não coabita bem com o pecado. Então não dá para você estar em paz, tendo uma vida de pecado, com o Espírito Santo habitando em você. Estão me entendendo? Aí o versículo de Tessalonicenses lá, não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito, começa a fazer um certo sentido, né? Vamos voltar lá para 1 Samuel? Vamos lá, será que dá tempo? Vamos para 1 Samuel 2. Rapidinho. Samuel. 1 Samuel 2, versículo 26 só. Ele diz assim: E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Ou seja, Deus gostava dele? E o povo gostava dele? Top. Agora vamos pular para o 1 Samuel 8, capítulo 8. Todo mundo gostava dele quando ele era jovem. Quando você é jovem, você só recebe elogio.
Nossa, que lindo, jovem assim, já toca teclado, já louva ao Senhor. Que voz fantástica, parece um anjo cantando. Quando é jovem é assim, quando vai ficando velho vai diminuindo os elogios, vão diminuindo. Bastante. Você começa uma faculdade quando você tem 18, 19 anos, aplauso, todo mundo, incrível, orgulho da família. Se eu começar uma faculdade hoje, meus amigos vão me olhar estranho. Comecei uma aí, mesmo outra. Mas você terminou aquela outra lá? Não. Vão me olhar com dó, meus amigos me olham com dó. Então as coisas mudam quando você é jovem, quando você é não tão jovem. Então vamos lá, já lemos que Samuel, todo mundo gostava dele, né? Agora Samuel 8, a partir do versículo 1, vamos lá. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho se chamava Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Olha o que eles falaram. E disseram: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei, para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo lhe está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei da terra do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe estavam pedindo um rei. Amém. Parar por aí. Então lá, Samuel, quando ele era jovem, ele tinha a aprovação do Senhor e do povo, certo? Aí aqui, quando Samuel ficou velho, o povo falou assim, tu já estás idoso, e teus filhos também não são boa gente, então a gente quer um rei. Em outras palavras, Samuel, aposenta, você não serve mais para nós. Não é isso que eles falaram para Samuel? Se aposenta, Samuel, você não serve mais, você está idoso, não nos tem serventia mais. E é isso que as pessoas fazem. É isso que as pessoas costumeiramente fazem. Quando não lhe serve mais, acabou. Acabou. Tem tanta gente que fica famoso na internet, aí todo mundo gosta, e tal, daqui a pouco desaparece. Aí você vai saber a história, a pessoa está passando fome, está mal, tá. Tem várias histórias que eu já ouvi, né, de pessoas assim. Ué, e cadê aquele amor todo do povo? Não tem amor nenhum, não. Acabou, você não serve mais. Não é mais engraçado. Passamos para uma próxima vítima aqui. Então, a postura do povo, o valor de Samuel para o povo mudou ao longo do tempo. Ele foi muito útil para o povo. Ele foi um juiz da parte de Deus, entregou muita palavra de Deus, foi muito útil. Ungiu o rei Davi. Mas chegou uma hora que eles falaram: Samuel, você não serve mais. Aí o que aconteceu? Samuel foi falar com Deus. Senhor, o negócio é esse que os caras estão pedindo aí. Ele falou: não, Samuel, o que eles fizeram comigo, eles estão fazendo com você, Samuel. Olha o privilégio do profeta aí. O que eles fizeram comigo, eles estão fazendo com você. Eu não falei que o profeta sofre com Deus? Então Deus está falando, eles fazem isso desde que eu tirei eles da terra do Egito. Eles vão atrás de outros. Então eles estão fazendo isso também com você. Eles não rejeitaram você, Samuel, eles me rejeitaram. Isso só está respingando em você. Então o profeta, isso acontece com o profeta. Ele se apega a Deus, ele é fiel a Deus. E aquilo que Deus, a afronta que Deus sofre, ele acaba sofrendo também. Mas qual que foi a resposta aqui de Deus? Deus falou com ele ainda na velhice.
Deus estava falando com ele lá atrás, continuou falando com ele na velhice. O amor de Deus não mudou sobre Samuel. Ele continuava aquele amigo, aquele ouvido pronto, e Deus continuava amigo dele. Então foi isso que o Senhor falou comigo a respeito dessa mensagem. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Mas vale a pena mesmo ser amigo do mundo? Vale a pena. Existe um amigo que não te abandona. Existe um amigo que realmente enxerga o teu valor. E eu falo isso de verdade. Realmente enxerga o teu valor. Se acontecer algum dia de ninguém mais enxergar, esse amigo vai estar firme. Vai estar do seu lado. Invariável, invariável. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com os amados. Que existe uma necessidade na igreja de profetas. O que profetas? Pessoas que se aproximam de Deus. Pessoas que querem ouvir a voz de Deus, mais do que qualquer outra coisa, e serem fiéis a Deus. Querem se aproximar do Senhor, e como consequência, algumas coisas vão acontecer. Uma delas é tirar o pecado da própria vida, tirar o pecado do nosso meio. Nós precisamos de profetas. Então, que você ao ouvir essa mensagem, se queimar no seu coração, que você diga para o Senhor, como Samuel disse: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Basta falar isso. Feche seus olhos. Basta você falar isso. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Podem haver consequências. Podem haver consequências. Podem haver dificuldades, mas a dificuldade que você enfrentar vai ser a dificuldade de Deus. O sofrimento que você curtir vai ser o sofrimento de Deus. A palavra diz que muito sofrimento terá de curtir o ímpio. O ímpio vai sofrer muito sofrimento. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então uma coisa é o sofrimento do mundo, outra coisa é o sofrimento com Deus. Por causa de Deus. Por causa da vida de Deus em você. Então feche seus olhos e fale com o Senhor. Se você deseja ser um profeta, fala isso para Ele. Se você deseja ser um confidente de Deus, alguém que ouve a voz de Deus, para quem a voz de Deus é preciosa, alguém que prefere fazer alianças com Deus do que se aliançar com o mundo, alguém que quer poder servir a sua igreja de forma profética. Deus fala com você, te direciona em tudo o que você precisa fazer. Fala isso para Deus, que você quer ser direcionado por Ele. Que você quer ouvir a voz dEle. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Mesmo que isso me coloque em inimizade com o mundo. Mesmo que isso prejudique a minha habilidade de fazer política com o mundo, Senhor. Mesmo que isso me faça perder o foco da terra prometida, para querer ficar contigo, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Fala, Senhor. O Teu servo ouve. Encontra aqui, Senhor, ouvidos dispostos a ouvir a Tua voz. Um coração disposto a sofrer o que o Senhor sofre.
Encontre em mim, Senhor. Se não houver outro ouvido, Senhor, disponíveis para Ti, Senhor, encontra-me. Se eu estiver em um lugar, Senhor, em uma época, em uma geração onde ninguém quer ouvir a Tua voz, Senhor, que seja eu, Senhor, o Teu amigo, que seja eu o Teu amigo. E eu não quero mais nada, Senhor. Eu não quero mais nada, Senhor. Desperta, Senhor. Desperta nessa noite. Desperta na Tua igreja. Profeta, Senhor. Profeta, Senhor. Aqueles que não aceitarão viver no pecado, Senhor. Aqueles que não aceitarão fazer negócio com o mundo, Senhor. Desperta, Senhor. Em nome de Jesus. Para uma aliança de vida, Senhor. Para uma aliança de vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Demorar tem outra pregação. Tem uma que era só sobre pecado. Imagina.